Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, dia 5 de setembro de 2020, sábado, e eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente viu essa semana na nossa aula síncrona de resistência dos materiais na última segunda-feira. Então, na última segunda-feira, a gente viu que, além da possibilidade de cargas pontuais, né, de cargas concentradas, nós temos também a possibilidade de cargas distribuídas, né? Nós vimos um tipo de carga distribuída em particular, existem outras, né, mas nós vimos um tipo, e eu vou resolver um exercício então envolvendo tanto carga concentrada quanto carga distribuída, e vou deixar um exercício para vocês me entregarem pelo Moodle, tá? Então aqui o que a gente vê, ó, desse lado eu tenho um pino articulado, né, ou seja, vão surgir duas reações no ponto A. Lá no ponto B eu tenho um rolete, ou seja, vai surgir uma reação só, tá? Eu tenho uma carga concentrada, esqueci de marcar, mas ela é de 5 kN, tá? Tem uma carga de 5 kN aqui, concentrada, e uma carga distribuída aqui, ó, formando este retângulo, que é uma carga de 3 kN por metro, tá? É um retângulo que tem uma base de 4 metros, tudo bem? O que eu vou fazer? Para concentrar essa carga aqui, distribuída, eu vou calcular a área do retângulo. A área do retângulo é a base dele vezes a altura. Lembrando que a altura a gente considera a carga distribuída, tá? Então, ó, vai ficar a área igual à força, né? A mesma coisa ali na hora de concentrar, então a força concentrada vai ser igual à área, base vezes a altura. A base vale 4 e a altura vale 3 kN por metro. Fazendo essa multiplicação, eu obtenho uma carga concentrada de 12 kN, tá? E aí onde eu vou aplicar essa carga concentrada? Na metade aqui do comprimento na metade da base desse retângulo. A base tem 4 metros, então vai ficar aplicada aqui, ó, na metade, né? 2 metros para cá, 2 metros para lá, tá? Então como que fica minha nova configuração, né, que eu vou usar para resolver o exercício? Então aqui no ponto A surgem duas reações, uma que eu chamei de RAY e outra que eu chamei de RAX. Lá no B, que é o rolete, surge só uma reação que eu chamei de RBY. Aqui tem a força concentrada, que já tinha antes, de 5 kN, 1 metro de distância entre ela e o ponto A, conforme já estava aqui. Aí o que acontece? Ó, a carga de 12 kN, que é a concentrada dessa que está distribuída, vem aqui na metade, né? Então sobra 2 para a direita e 2 para a esquerda. 2 para a esquerda mais 1 que já tinha, então tem 3 metros agora entre a carga concentrada e a carga que eu concentrei, né? E para o lado de lá sobram 2 também, somado com esses 2 dá 4 metros até o ponto B, onde tem a reação lá no ponto B, RBY, tá? Então esse diagrama que eu vou usar para resolver o exercício. E aí, ó, copiei ele aqui e vou começar pela soma de forças em x igual a 0. Quantos esforços eu tenho em x? Um só o RAX. Então não tem com quem somar ele, o próprio RAX acaba sendo igual a 0, tá? Então essa condição ela está satisfeita. Próxima condição, soma de forças em y igual a 0. Lembre-se que setinha para cima positiva, setinha para baixo negativa. Então, olhando meu desenho aqui, ó, RAY, né, para cima, mais RAY. 5 para baixo, menos 5. 12 para baixo, menos 12. RBY para cima, mais RBY, tudo isso igual a 0. Dá para fazer alguma coisa? Dá, para somar o menos 5 com menos 12, que dá menos 17, e para por aí por enquanto. Venho agora para a somatória de momentos, vou pegar como referência o meu ponto A, tudo isso igual a 0. Lembra que o momento ele é sempre a força vezes a distância do meu ponto de referência. Todo momento no sentido horário a gente vai considerar negativo, e todo momento no sentido anti-horário a gente vai considerar positivo, tá? Então, aqui, né, tomando o ponto A como referência, a primeira força que tenta gerar um momento aqui é a de 5 kN, que tenta girar no sentido horário. Então fica menos 5 kN vezes 1, menos 5 vezes 1. Depois, tomando A como referência ainda, o 12 vai tentar girar também no sentido, ó, horário. Então, menos 12 vezes a distância do ponto A, que é 4. Mais, somatória, RBY, se eu deixar o A paradinho, o RBY tenta girar no sentido anti-horário.
Então gera um momento positivo. Então mais RBY vezes a distância do ponto A, que é o comprimento total ali do meu material, que é de 8 metros. Tudo isso igual a zero. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 12 vezes 4, menos 48. 8 vezes RBY, 8 RBY igual a zero. Menos 5 com menos 48, menos 53, mais 8 RBY igual a zero. Esse menos 53 passa para o lado de lá positivo, então 8 RBY igual a 53. RBY para ficar isolado, 8 que está multiplicando passa para lá dividindo 53. 53 por 8, 6,625 kN. Agora que a gente já conhece o valor do RBY, a gente volta na primeira equaçãozinha e substitui o valor do RBY por 6,625. Então, ó, reescrevi ela aqui, mais RAY menos 17 mais RBY igual a zero, e aí no lugar do RBY vai o 6,625. RAY menos 17 mais 6,625 igual a zero. Fazendo essa continha dá menos 10,375, que quando passa para o lado de lá fica positivo. Então, RAY vale 10,375 kN. Prestem atenção o que eu disse na segunda-feira, né, ó, quais são as cargas externas? Uma de 5 e uma de 12, totalizando 17. Se o meu sistema está em equilíbrio, a soma das forças tem que ser nula, ou seja, as reações somadas têm que dar 17 também. Então, ó, se eu somar 6,625 com 10,375, dá 17 de reação, e eu tenho 17 de força externa, então tá tudo tranquilo, tá certinho. Tudo bem? Vou deixar um exercício no Moodle muito semelhante para vocês entregarem. Até mais, gente. Obrigado, bom final de semana e bom feriado.